E Leonardo Jardim e o Vitória? Conseguimos bater 1 milhão de torcedores no Mineirão. Hoje, mais uma vez, enchemos o estádio e isso foi fundamental para o apoio da equipa. A equipa na primeira parte partiu muito o jogo, apesar dos 3 golos que fizemos, demos muita atenção ao adversário, eles criaram algumas situações, o Cássio esteve muito bem. A segunda parte aí já controlamos bem o jogo, dentro daquilo que é o nosso modelo. Realmente a gente tem que dar todo o valor para o nosso torcedor, o torcedor cruzeirense, que no momento mais difícil da história esteve presente também, lotou o Mineirão. Eu lembro que na despedida do Rafael Sobis, por exemplo, o Cruzeiro nem tinha garantido o acesso, na verdade tinha sido a permanência na Série B e estava lá. E o VAR precisou ser acionado 2 vezes, mas eu comento sobre isso especificamente na hora que a gente vai falando sobre o jogo. Eu quero falar agora da torcida do Cruzeiro por esse número significativo de ter chegado a 1 milhão de torcedores presentes no estádio. Mas o mais importante também são as metas do Cruzeiro, principalmente de alcançar 100 mil sócios adimplentes até o final do ano. E eu tenho certeza que o Cruzeiro consegue fazer isso, principalmente porque esse time devolveu a dignidade ao cruzeirense, que era necessário o time ser identificado. Tanto que na hora que você pega os times do G6, da parte de cima da tabela, esses times são os times que sofreram na mão do Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro tivesse vacilado, por exemplo, naquele jogo contra o Vitória mesmo, no primeiro turno, um absurdo a CBF ter deixado aquele jogo acontecer debaixo d'água. E os tropeços contra Ceará, contra Sport, contra o Santos, que realmente representam a perda de pontos significativa do Cruzeiro nesse momento. Mas mais do que isso, o valor e o espírito cruzeirense está junto com esse time. Vamos que vamos. Ô, Gol, você tinha falado sobre os sócios adimplentes do Galo. Ficaria feliz em ver isso aqui, o Galo. Foi dia de fazer o K no Mineirão lotado e com vontade. Afinal, depois de 7 jogos sem marcar pelo brasileiro, a comemoração reapareceu. Faça o K imediatamente. Ó, lavou a alma hoje, fez 2 golaços. Parabéns, Caio. Hoje foi, assim, perfeito. Não tinha outro momento para ele ser tão perfeito. Foram 2 gols maravilhosos nesse jogo hoje. Faça o K imediatamente, pessoal. Maravilhoso. O homem voltou, tirou toda aquela energia negativa e agora nós vamos pra cima. Artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil, hein? Vamos pra cima. Com uma ajuda e tanto de Caio Jorge, o Cruzeiro venceu o Vitória no Mineirão com um placar todo construído ainda no primeiro tempo. E abusando de um clichê do futebol, viu? Que há muito tempo já indica. Quem não faz, leva. Logo no primeiro lance da partida, Mateuzinho teve a chance de abrir o placar para o Vitória. Cássio defendeu. 2 minutos depois, Caio Jorge foi lançado e sofreu pênalti. Só marcado com a intervenção do VAR. O próprio atacante bateu e fez. Aos 21 minutos, o time baiano acertou a trave com um canto na pedra. Na jogada seguinte, mais um castigo do Cruzeiro. De novo com ele. Caio Jorge recebeu, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Foi o 17º gol dele no campeonato. Assumindo a artilharia isolada. Ninguém gosta de ficar sem marcar e o Mineirão lotado. Transmitir essa alegria para o torcedor, para mim, é muito importante. Ver ele sorrindo novamente é motivo de muita alegria para mim. Ainda mais fazendo K, né? Com certeza. Pouco tempo depois, o William Oliveira descontou de cabeça para o Vitória. Aí, aos 42 minutos, o time rubro-negro teve 2 oportunidades no mesmo ataque. E adivinha, não fez e levou. Aos 44, Romero achou arroio na entrada da área. O equatoriano chutou o rasteiro e marcou o primeiro gol dele pelo Cruzeiro. He esperado este gol con mucha ansia y sobre todo marcarlo aquí en casa, como tú lo dices, con toda la hinchada. Es muy feliz, muy emocionante. Agradecido con Dios porque hoy se me abrió el arco y bueno, vamos por más, que es el primero de muchos. No segundo tempo, o Cruzeiro criou mais chances, controlou melhor a partida, mas ficou apenas no quase. Por exemplo, na pancada de Gabigol no travessão, nos últimos segundos de jogo. Fim de papo no Mineirão, 3-1. Mantendo ainda vivo em muito torcedor o sonho do título brasileiro. Estão confiando, acho que o Cruzeiro é de copeiro, de Copa, de campeonato. O Cruzeiro vai ganhar, eu tenho certeza disso. Eu quero falar do Caio Jorge, ter voltado a marcar, foi importantíssimo.
Mas até para voltar a marcar tem um pouquinho de sofrimento aí, né? Porque precisou do VAR confirmar um pênalti claríssimo que ele sofreu e também a posição de impedimento, né? Confirmar se ele não estava impedido, aonde o Bandeira, se estivesse muito bem colocado, já teria nem sequer colocado ali como impedimento. E precisou ser avalizado ali pelo VAR essa situação. Parabéns, KJ, e façam o K imediatamente, um dos maiores jogadores do Campeonato Brasileiro na atualidade. Não fala em VAR e arbitragem. Celeste, vamos ver o Gão? Bebel, mais de 60 mil pessoas no Mineirão e o torcedor cruzeirense dispensa comentários. O Vitória, eu percebi que ele veio mais no abafa. Eu vi até os comentaristas da detentora de direitos aí de transmissão elogiando o time do Vitória, mas eu percebi que o Vitória era mais no abafa do que praticamente na qualidade. Pênalti claríssimo, que não precisava nem o árbitro ir no VAR, porque principalmente pelo fato do Bandeira estar em cima do lance. Os árbitros são muito preguiçosos, né, velho? Muito ruim, muito ruim. Fica esperando o VAR chamar e tal. E aí o Caio Jorge bate muito bem. E aí alguns torcedores falaram comigo assim, mas de pênalti é fácil. O torcedor cruzeirense é exigente de um tanto. Meu amigo, é gol, meu amigo. É gol. Vamos comemorar, brother. Vamos comemorar. E logo em seguida, depois aí da dancinha do Caio Jorge, que está encantando aí, inclusive, a molecada cruzeirense, que adora quando ele faz gol. Acho que o futebol falta também um pouco desse encanto também, né? O Vitória no abafa acerta essa bola na trave, reclamam, falando que essa jogada tinha sido um pênalti, mas o Kaique tira apenas a bola. E, gente, esse lance foi claríssimo que o Caio Jorge veio de trás. Claríssimo. Só que ele é muito rápido. E o árbitro, mais uma vez, estava mal posicionado, devia estar assistindo o jogo. Mas dessa vez o Bandeira que errou, né? Foi. Porque ali não é... Mas o outro também foi em cima dele, não tinha nada na frente dele para ele poder ver o pênalti e ajudar o árbitro e falar assim, pênalti. Resumindo, os árbitros são ruins e os auxiliares também, né? Péssimo. Olha onde que ele tá. A safra Olha é muito como ruim, que ele tá muito para trás do que o jogador do Cruzeiro. Exato. E ele vem muito de trás. Impedimento. E na hora de traçar a linha, então, eles ficam traçando linha, pega decâmetro, diâmetro, olha isso, aquilo e tal, para tentar achar uma possibilidade. Vocês observam aí o Vitória dando uma apertada no Cruzeiro, essa defesa do Cássio aí, mas aquilo que eu tô falando, não era tanto com qualidade. E aí muita gente procurando, de repente, um erro da defesa do Cruzeiro, não vejo como erro, eu acho que foi mais qualidade da equipe do Vitória, aí sim qualidade, porque o William Oliveira, que jogou aqui no Cruzeiro, que foi volante, ele tá no primeiro pau e ele se desloca para trás do zagueiro do Cruzeiro, que aí essa bola cai ali e realmente não tem ninguém para fazer essa cobertura. É mais a movimentação do volante do Vitória do que propriamente uma falha da defesa do Cruzeiro, que estava bem posicionada nessa situação. O que acontece? O Cruzeiro, diferente das outras partidas, ele não baixa suas linhas e não recua o seu jogo. E não se propõe a entregar a bola para o Vitória. A gente está vendo o Vitória aí tentando alguns lances, mas muito sem perigo e muito sem risco. E o Cruzeiro permanecendo na sua posição, fazendo isso aí, ó. Apertando o time do Vitória e fazendo com que o Vitória perca as bolas. E aí, olha só o que acontece. Matheus Pereira domina, encontra o Lucas Romero, que passa para o Arroio. E o Arroio, como o Toledo estava falando aqui, muito bom jogador, arrojado, agressivo. Não, arroiado. Arroio é para o time adversário que está enfrentando ele. Porque não importa se ele está do lado direito ou do lado esquerdo. É um jogador que dá profundidade, é um jogador que incomoda o tempo todo o time adversário, certo? E faz, inclusive, o papel que o Wanderson tem feito também. O Cruzeiro depois faz as suas trocas, principalmente para poder poupar Christian, que sente muito esse momento aí do jogo, inclusive, porque é um jogador que é muito exigido. E naquele lance ali, o time do Vitória reclama do gol anulado, mas o juiz ele já tinha apitado a falta no João Marcelo quando a bola chega lá no jogador que ainda ia cruzar. Aí a única observação a fazer ao Arroio é ter um pouco mais de calma e de paciência nesse tipo de jogada, Arroio. Porque o goleiro saiu e aí você podia ter observado o goleiro, por exemplo, ter dado mais um corte e o gol ia ficar aberto para você. E a gente percebe que o Cruzeiro foi atrás demais, inclusive com esse balaço do Gabriel Barbosa, do Gabigol, que é o último chute ao gol do time do Vitória e uma partidaça da equipe do Cruzeiro que nos garante, inclusive, na Taça Libertadores em 100% já tá garantido, no ano que vem, Bebel. Aí quer fazer alguma análise também da tabela, Fael? Daqui a pouco nós